versículo 22. Glórias. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por coisa ou pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao haver de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, aos quais não semeiam nem ceifam, não tem despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais vale vós do que as árvores. Qual dentre vós, por ansioso que esteja, podeis acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E mais uma vez, ó Pai, nós oramos a ti nesta noite, glorificamos ao teu nome e te honramos por estar em tua presença. Na tua casa, meu Senhor, lugar onde nós podemos aqui ter a liberdade de adorá-lo, de glorificar o teu nome. E nós nos sentimos à vontade, ó Pai, porque o Senhor falou conosco através dos louvores. O Senhor falou conosco através da ministração aqui, na primeira parte deste culto. Nós sentimos à vontade, ó Pai, porque eu sei que o Senhor vai continuar falando entre nós na ministração desta palavra. Não por minha causa, porque eu não sou nada e nem ninguém, mas por causa do teu Espírito que usa o homem, meu Deus. E nessa noite te peço, vê o estado da tua igreja, o coração que está aos teus filhos, e traz segundo o teu querer a tua vontade, ó Deus, neste lugar. Nós, mais uma vez, dizemos ao Senhor, recebemos aquilo que o Senhor tiver de falar conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encher a casa de crianças. Pode encher mais, viu, gente? Aleluia. Ainda bem, vou começar já rindo, né? Glória a Jesus. Irmãos, talvez esse seja um período que você nunca mais verá. Porque eu tenho certeza que essa pandemia de Covid-19, coronavírus, vai passar. Aliás, na história da Bíblia, da humanidade, nós já tivemos pandemia quase igual a essas. Tal como a peste negra que dizimou a nação lá no passado, não recordo o ano agora. E eu falo que essa geração não tinha visto coisa como essa, mas nós estamos vendo agora uma doença que paralisou o mundo. Paralisou até o ponto de todos concordarem em parar para rever a maneira de andar, de proceder. E para nós que somos crentes não foi diferente, porque a igreja começou, ou uma parte da igreja começou a rever a sua caminhada espiritual. Também foi o tempo onde classe de profissionais ganhou muito dinheiro. Dentre eles os psicólogos, os psicanalistas e também os psiquiatras. Eles estão afirmando que as pessoas estão com medo de morrerem. Talvez a humanidade não tinha parado até hoje para imaginar que nós não somos eternos. O apóstolo Paulo chega a dizer, antes de morrer, ele fala: estou indo para o caminho de todos os homens. A diferença do apóstolo Paulo é que ele dizia, ou ele disse: combati, pois, o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a igreja parou, aliás, a humanidade parou para meditar agora que nós não somos eternos. Eterno aqui somente um, que é Deus.
e que uma hora mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que partir. Alguns mais velhos, outros mais novos, alguns dessa enfermidade e outros que não vai morrer de coronavírus, mas vamos ter que morrer. Mas os profissionais que trabalham com a mente estão convictos e estão concordando que essa foi a pior fase da humanidade, porque pessoas estão morrendo ainda vivas. Eu explico. Pessoas que estão desistindo de lutar, mesmo estando com forças. Pessoas que estão desistindo da vida, mesmo tendo saúde. Porque não é só o fato de morrer, mas o fato do sofrimento que a humanidade tem medo. E como eu disse, esses profissionais nunca tiveram tanto quanto agora os seus consultórios lotados. Nunca ganharam dinheiro como se ganha agora, porque as pessoas não estão doentes no corpo tanto quanto estão doentes na mente. As pessoas não passam tão mal. Eles estão descobrindo que pessoas estão com sintoma de coronavírus, mas quando vai fazer, os exames não estão de coronavírus. Vocês veem que pessoas engravidam e sequer estão grávidas, são as chamadas gravidez psicológicas. E isso nos atingiu, chegou até nós. Não foi somente a humanidade que porventura veio dizer que não crê em Deus, mas chegou até nós, dentro da igreja. Estávamos relativamente bem, porque nós aqui, particularmente do Brasil, não podíamos reclamar de perseguição. Nós nunca tivemos perseguição no Evangelho. Pastor, eu fui outro dia pregar, alguém pegou, rasgou o folheto na minha cara, isso não é absolutamente nada. Perseguição no Evangelho são nos países asiáticos e africanos, onde pessoas são mortas por falar no nome de Jesus. Nós estávamos relativamente bem, a igreja estava crescendo, o povo lotavam-se os cultos, nós tínhamos culto onde precisávamos deliberar número de pessoas para vir congregar, porque as igrejas estavam lotadas, até que chegou a pandemia. E como eu já falei aqui antes, essa pandemia veio para nos desnudar, mostrar quem nós somos e como nós estávamos perante ao Senhor. Essa pandemia veio nos trazer a revelação, na verdade, do que a igreja estava vivendo algo, ou estava pregando algo que não se estava vivendo. Até essa pandemia, irmãos, era muito fácil pregar sobre fé e falar sobre fé. Até chegar o dia que essa pandemia bateu na porta da igreja, nos era muito fácil pregar sobre avivamento. Era muito fácil falar sobre vitória, sobre que Deus vai fazer e dar. Até porque essa era a pregação, e é a pregação que a maioria das igrejas tem, porque é a única pregação que faz sucesso. Mas, como foi no passado, Deus, se Ele não mandou, não tenho certeza, pelo menos permitiu que ela viesse e batesse na nossa porta. E aí podemos observar que, na verdade mesmo, nós não confiamos assim em Deus como nós dizíamos que confiávamos. Nós não estamos aguardando em Deus como nós dizíamos antes da pandemia que estávamos aguardando. Na verdade, essa pandemia veio, e eu repito, se não por vontade de Deus, mas no mínimo permissão, para provar que nós precisamos melhorar e muito. Mas melhorar muito mesmo na nossa confiança ao Senhor.
E por quê? Porque esse texto que eu li aqui não é nada novo e talvez na Bíblia seja um dos textos mais conhecidos, que fala sobre a solicitude da vida do homem. Esse texto aqui não é novidade bíblica. Para que vocês tenham ideia, foi um dos primeiros sermões de Jesus. Porque Jesus, ao enviar os seus discípulos, teriam que garantir a ele que ele cuidaria daqueles que ele enviaria. Ao Jesus mandar os seus discípulos fazer a obra, era como se ele estivesse falando: quando vocês começarem a trabalhar para mim e por mim, eu vou começar a cuidar de vocês. Vocês agora passam de ser responsabilidade de vocês mesmos e começam a ser agora a responsabilidade minha, porque eu os estou enviando. E essa mensagem, como eu disse, não é nova, é desde o princípio. O problema é que nós achávamos que realmente confiávamos em Deus. E agora que eu li, nós estamos vendo realmente que precisamos aprender novamente o conceito de descansar no Senhor. O Salmo de número 40, irmão, o Salmo de número 23, o Salmo de número 91, ele virou jargão no meio dos crentes. Nós até abrimos a nossa Bíblia e deixamos lá aberto dentro de casa. Nós sabemos até de cor, na hora da nossa oração, nós citamos o Salmo 91 todinho. Nós sabemos o Salmo 23. Nós sabemos o Salmo da espera, que é o 40. Mas como eu disse, essa pandemia veio nos provar que nós só conhecemos como jargão. Que na verdade, nós precisamos ler a Bíblia. Como eu li nessa noite, não somente ler, crer naquilo que está escrito. Porque Jesus chega agora e fala: vocês são responsabilidade minha. Então para de se preocupar o que é que vai acontecer com vocês amanhã. Aí Jesus vem dando discurso dizendo: por que vocês andam tão ansiosos com o que há vez de comer, de beber ou com o que se vestir? E aí que entra o problema da igreja, porque nós falávamos muito, mas não vivíamos. E Jesus vai dizer assim: observe, irmãos, se nós pararmos para observar, os pássaros estão em crise. Entramos na primavera ontem, não foi dia 20, ou foi dia 23. Eu pergunto, as flores estão em crise? Elas ficaram mais feias por causa da pandemia? Os pássaros pararam de voar por causa da pandemia? Porventura eles estão reclamando de falta de confiança em Deus? Porventura você viu uma flor deixando de desabrochar porque achou que Deus não ia cuidar dela? E é exatamente isso que Deus está falando. Se você não tem fé, mas pelo menos observa os sinais que o nosso Deus não mudou. Que Ele continua sendo o mesmo Deus. Foi isso que Ele está dizendo. Ele estava tentando explicar, ou está tentando explicar desde um princípio, que nós somos propriedade peculiar e particular dele. Aleluia, que nós somos propriedade. Se somos propriedade, Ele cuida de nós. Ele fala: por que vocês andam tão ansiosos? Escute, porque é normal do homem sentir preocupação. Se eu disser que eu não sinto, eu estou mentindo em cima do altar e corre o risco de eu ser fulminado aqui em cima. Passou, você já perdeu alguns dias o sono? Já. O senhor ficou preocupado algum dia de não ter como comer no outro dia? Já. E fico de vez em quando, porque minha carne é fraquíssima.
Você se preocupa se vai ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês? Irmãos, isso tem hora que esquenta a minha cabeça. E como comer e se vestir, você se preocupa? Claro! Porque eu sou humano. Mas não deveria. Isso acontece comigo e com você, mas não deveria. Isso só acontece é porque eu me esqueço. Minha cabeça de vez em quando me prega uma pressa para eu esquecer que eu tenho um Deus que criou os céus e a terra. Me pego a pressa e eu esqueço que meu Deus com uma palavra criou todas as coisas e que Ele ainda não perdeu e jamais perderá o controle das nossas vidas. Eu esqueço de vez em quando de olhar, irmãos. Quando eu acordo, em vez de ir orar preocupado e cobrando a Deus que Ele tem que fazer na minha vida, eu esqueço de dar uma passeada na rua e olhar para os céus e ver que Deus continua sendo fiel com pássaros. Que Deus continua sendo fiel com plantas e com flores, coisas que eles não entendem. Que Deus continua sendo fiel com o mar, que Deus continua sendo fiel com os animais, que Deus cumpre a sua palavra com ele. Eu esqueço de vez em quando, dar uma volta para entender que meu Deus, Ele não mudou. Porque se eu me lembrar disso todo dia, e se eu der uma reparada nisso todo dia, eu vou saber que eu estou doente, que a enfermidade bateu em minha porta. Mas eu também vou entender que na Bíblia está escrito que Ele é o Deus que nos sara. Eu vou saber que eu tenho dívidas, até porque os boletos chegam em casa. Mas eu também vou crer que a dívida veio, mas que eu tenho um Deus que providencia recursos. E eu não sei de onde é que vem, mas aparece. E que até aqui você chegou e o Senhor tem sustentado a tua vida. Isso é motivo de dar glória a Ele. Aleluia! Você está desempregado, sim. Que a crise não está boa, é verdade, sim. Mas que você tem um Deus que nos alimenta em meio a um deserto. Hoje a Alan está de embarcação comigo, mas eu confio no Senhor. Se ligue mesmo, Alan. Aleluia. Se ligue que você está precisando dessa palavra. Jesus, aleluia, está dizendo aos seus discípulos que eles precisam voltar e entender que Ele é o Deus. E quando tomou propriedade de mim, você, ou melhor, quando você entregou a sua vida para Ele, você agora é a preocupação dEle. Você agora, aleluia, é interesse dEle. Que ainda que o diabo te faça ameaça, dizendo que vai destruir a tua casa, dizendo que vai matar os teus filhos, dizendo que vai tirar de você aquilo que Deus te deu, é mentira, porque a Bíblia diz que você não precisa se preocupar com isso, porque Deus cuida da tua vida. Que ainda que os médicos digam que você vai ficar maluco, que você precisa encher a tua cabeça de remédio para poder dormir, você precisa olhar para a palavra e para os sinais e saber que esse Deus, que é o teu Deus, continua te guardando. Aleluias. Jesus disse: com qualquer preocupação que você tenha, você não pode mudar um côvado, 45 centímetros, o custo da sua vida. Irmãos, Ele não está incentivando aqui ao preguiçoso, não. Ele não está dizendo para você ficar em casa com as pernas para cima, porque encontros agora Deus vai criar um filho que é preguiçoso, não. Jesus nos mandou trabalhar. Jesus mandou a gente comer com o suor do nosso rosto.
Ele mandou nós ralarmos. Aliás, foi ele que inventou o trabalho. Eu já falei isso aqui, se ninguém sabe, não sabe, foi Deus que inventou o trabalho. Ele não está dizendo que a partir de agora você vai ouvir essa palavra, você vai ficar em casa e tudo vai cair do céu. Não, já basta a chuva e o sol que ele dá. Tá bom demais pra gente. Ele está dizendo para que é para você. Ele está dizendo que é para você não ficar ansioso. Que não é para você perder o seu sono por causa de uma ameaça. Ele está dizendo que não é para você perder a tua tranquilidade porque alguma coisa de mal está te ameaçando, não. Ele está dizendo que não é para você a partir de agora ficar com insônia ou tomar remédio controlado porque a loucura está batendo na tua porta. Ele está dizendo o seguinte: faça o que você tem que fazer, mas não confie em você, confia em mim, diz o Senhor, porque eu sei cuidar da tua vida. Ele não está dizendo que é para você não trabalhar mais, não é nada disso. Ele só está querendo te deixar tranquilo, porque se você não conseguir, ele consegue. Se você não puder, ele pode. Eu tenho certeza que se eu chamar aqui 3 pessoas para contar um testemunho de livramento ou então de providência, vai aparecer mais de 10. E eu te pergunto, quantas vezes ele falhou? Elias sai agora para o deserto para morrer, porque ele ia morrer. Em primeiro lugar, estava deprimido. E quando ele deita debaixo de um zimbro, diz a Bíblia que Deus traz pão e água e dá comida a Elias, e ele dorme de novo. Depois dá comida a Elias, ele se levanta e diz: agora você vai andar, porque longa é a tua caminhada. Jesus não deixa, irmãos, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que aquele povo, mais de 5.000 almas, iria perecer no deserto, mas quem estava lá é Jesus. E Jesus não se importa com o espaço, com o tempo, com o local. Você pode estar no deserto, tenha certeza, ele vai providenciar água, ele vai providenciar pão, ele vai trazer peixe, mas você não vai morrer no caminho. Então descansa. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Descansa. Lá. É ele sim. É ele, o Deus que dá vitória. Cheia, alabagaçuia. Ele diz que não vai faltar nada. Não vai faltar pão, comida, presença. Não falta. Então para. Chega em casa hoje. Dorme, porque ele cuida de você. Ele cuida. Você não é para estar acordando de madrugada para estar com dor de cabeça, não. Se é para acordar, é para você orar, porque ele quer conversar contigo. Você não é para ficar como um maluco para cima e para baixo, como se não tivesse um Deus que cuida de você. Glória a Deus. Você não é para ficar igual um louco desesperado, como se não tivesse dono, porque você tem um dono. Você tem um Deus, e Ele é poderoso. Ele diz: para de ficar ansioso. Sabe qual é a receita de Deus? A receita de Deus é buscar ao reino dos céus, ao reino de Deus em primeiro lugar. Paulo diz o que é esse reino. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é o que? Alegria, gozo e paz. É alegria no espírito,
O reino de Deus, aleluia, não te leva para frente de uma televisão para você ficar abatido porque viu a notícia que Bolsonaro vai cortar o Bolsa Família. Não! O reino de Deus te leva para o quarto para você orar e agradecer, porque se ele cortar, Deus vai abrir uma outra porta, mas você não vai morrer de fome. Isso é coisa, irmão, para quem não conhece a Ele. Aleluia, Deus, glória a Deus. Isso é coisa para quem não conhece a Ele, mas quem conhece, esse descansa, esse sossega o espírito, esse acalma o coração, esse descansa a alma. O reino de Deus, para ser buscado, é um reino de paz, alegria, gozo, alegria no espírito e não um reino de preocupação, onde você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, porque eu te garanto que você está seguro nas mãos do Senhor. Eu te garanto, aleluia, que quando você dorme, um Deus que não dorme está te observando e dizendo: fica tranquila, minha filha, fica tranquilo, meu filho, vencemos mais um dia e amanhã virá, mas amanhã venceremos de novo. Aleluia, porque você não está dormindo numa cama, mas você está dormindo, aleluia, nas mãos de um Deus que é poderoso. Deitada sobre os braços do teu Pai, e Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado da tua vida, Ele é o teu protetor. Ele fala aos discípulos: vocês não podem mudar nada ao curso da vossa vida. Vocês não podem tirar 45 centímetros daquilo que está destinado para acontecer. Quando nós entendermos isso, irmãos, aí vai se cumprir aquilo que Paulo diz. Vai se cumprir aquilo que Paulo falou, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus transforma maldição em bênção. Então fica tranquilo. Deus transforma aquilo que foi para você como maldição, Ele transforma em bênção. Então sossega o teu coração. Dorme hoje em paz. Bota a tua cabeça sobre o travesseiro e descansa e dorme. Porque você tem um Deus que cuida de ti. Um Deus que guarda a tua vida. Um Deus que te protege. E um Deus que te carrega nos braços. Vamos lá, meninos, vamos louvar.